Bom dia a todas e todos. A vantagem de ser a última é que não tenho que repetir muitas das coisas que seguramente já foram tratadas hoje. Eu sou Maria Helena Rodrigues, sou professora do Instituto de Relações Internacionais e faço parte do BRICS Policy Center, que é um think tank do Instituto de Relações Internacionais que trabalha especificamente sobre BRICS. Então, todo nosso approach, digamos, toda a nossa discussão é a partir da presença do Brasil dentro dos BRICS e olhando mais ou menos dentro dos BRICS como o Brasil e a China têm suas relações, tanto do ponto de vista da política externa, da geopolítica e etc. Mas faz poucos meses, alguns meses, nós começamos um projeto que era um pouco o que eu queria mostrar aqui. E nós começamos um projeto a partir de quais são os investimentos da China na América Latina e no Brasil. E um pouco para pensar com um foco muito específico, e é como a gente encontra que os investimentos são muito grandes, muito densos, em muitos sectores, são muitas empresas que estão no Brasil. A gente começou toda uma discussão com empresas chinesas, qual é a discussão das salvaguardas ambientais que as empresas chinesas têm quando chegam no Brasil. Então, é um pouco um projeto que está começando, mas eu queria um pouco mostrar o que a gente pretende um pouco fazer. Então, não é para ninguém secreto que o investimento da China na América Latina ele tem uns marcos de referência. Um primeiro marco que a gente discute em 2012, que é o Going Out, que é a tripla estratégia: acesso a recursos naturais, mercado de exportação e a consolidação de uma China. Em 2014, que foi a política de 1+3+6, que é um plano, 3 motores, 10 áreas. Em 2015, que é 3x3, que é basicamente conectividade, modalidade de investimento, economia, e aí vem toda a discussão sobre PPPs, fusões, compra de empresas e etc. E 2018, que a gente coloca a reunião da CELAC como um marco de referência importante, onde se discute como crescer juntos e, sobretudo, a interconexão a partir da Rota da Seda, que é um dos momentos mais importantes. Eu vou dar uma passada rápida aqui para chegar no ponto. Um desses elementos de presença da China na América Latina são os empréstimos. Imagino que vocês já viram este quadro muitas vezes, mas eu trouxe basicamente porque nos possibilita comparar entre a presença do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e dos bancos da China, como ele foi crescendo significativamente os empréstimos na América Latina. Obviamente, Venezuela é o país que recebe mais investimentos, logicamente, especialmente depois da crise, mas nós vemos que o Brasil, a Argentina, hoje o Brasil está tem muitos mais empréstimos que a Argentina, a gente vai ver, mas é só para mirar que na totalidade a China ocupa um lugar bastante importante, deixando para trás tanto o Banco Mundial como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foram os atores clássicos para financiamento de grandes obras na América Latina. Passar aqui rapidamente, só para ver a dimensão desses empréstimos. 2010 foi o ano máximo do empréstimo, sobretudo por uma quantidade de empréstimos feitos para a Venezuela. Esse, mais ou menos os mesmos quadro, sobretudo que aqui temos uma divisão entre China Development Bank e o Exim Bank, como eles se dividem nos empréstimos aqui na região. Se a gente vê pela totalidade, pelo valor, a gente vê que Venezuela tem mais de 18 empréstimos, com um total de 67 bilhões, especialmente para a exploração de petróleo, mas também para algumas obras de infraestrutura. O Brasil, já em 2018, assume o segundo lugar, com 28 bi, com mais de 11 empréstimos. Logo sigue Equador, Argentina, Trinidad e Tobago, e a lista continua por toda a América Latina. Basicamente, estes empréstimos são para energia e para infraestrutura, e mineração em um terceiro, quarto lugar.
O que é interessante é que, então, os empréstimos é um grande pacote dessa relação China com a América Latina, e o segundo grande pacote, poderíamos falar, é o investimento direto. No investimento direto, o Brasil é o maior receptor do investimento direto chinês na América Latina. E esse investimento direto, basicamente, se fez no Brasil através da presença de muitas empresas chinesas no Brasil. Eu vou colocar, a gente tem uma primeira fase dessa relação China-Brasil, especificamente em atividades ligadas ao agronegócio. Na segunda fase, temos uma atividade basicamente no setor industrial, e a gente está numa terceira fase que, basicamente, os investimentos são infraestrutura, telecomunicações, tecnologia, energia e etc. Mais ou menos a gente calcula que a maioria dos investimentos começam a partir dos anos 2000, e eles entram, digamos, no auge deste investimento em 2010, mas 2015 também foi um ano bastante importante, mesmo que a gente fale que 2018 teve uma retração nesses investimentos, a gente, mais que uma retração nos investimentos, a gente teve, não tanto no valor, sino no número de projetos, mas o valor continua sendo bem representativo. Só aqui para mostrar que como esse comércio China e Brasil, ele cresceu, desde 2006 ele é bem ascendente, baixa um pouco em 2016, mas ele retoma o crescimento, o que é bastante importante, e esse comércio, a gente sabe, já falamos bastante isso, é o comércio entre China e Brasil, como as exportações que são bem grandes, que elas crescem enormemente em 2016 e 2017, e, bom, as importações também, que é importante ver. Mas, talvez um elemento mais importante que eu queria mostrar para vocês é as empresas, como são as empresas que entraram no Brasil. E a gente vê que tem também uma evolução, segundo esse quadrinho que eu estava comentando no começo, e que basicamente todos os investimentos que fazia a China inicialmente eram investimentos de greenfield, alguns de brownfield, mas a maioria das mudanças nos últimos tempos são as fusões e aquisições, as compras de empresas, na verdade, que a China está fazendo no Brasil. Talvez uma das maiores compras foi a CPFL, empresa de energia, a participação também em muitas outras empresas de energia e de infraestrutura, de agropecuária, etc., como a gente vai ver. Então, esse é um processo bastante interessante. Esse investimento basicamente, a gente vê que inicialmente tinha uma presença de empresas estatais centrais muito importante, e pouco a pouco as empresas privadas elas começam a ter uma participação bem importante nesse investimento e nessa presença das empresas da China no Brasil. Aqui vemos a mesma informação desde outro ponto de vista, são os projetos, um elemento bastante importante com a China é que a China tem um costume grande de anunciar projetos, e esses projetos, pouco a pouco, eles vão sendo confirmados, tanto que toda a literatura, quando você procura os investimentos, especificamente os projetos de capital chinês no Brasil, a gente sempre faz uma diferença nos projetos anunciados e confirmados, porque às vezes demora um tempo nesse processo de confirmação dos projetos. Então, a gente pode falar que os 68% dos investimentos são na extração de petróleo, energia, extração de minerais metalúrgicos e metálicos e metalúrgica. A maior parte são liderados por empresas estatais ainda, e a maior parte são fusões e aquisições e não em grande planta. Eu só vou mostrar aqui um quadrinho que mostra muito melhor essa discussão em 2015. Nos perdimos aqui. Não segui. Aqui alguns exemplos dessas empresas, como empresas em petróleo, na exploração da pré-sal, as linhas de tensão de Belo Monte,
as hidroelétricas de Jupiá e Solteira com a Trigores Corporation, a participação na Petrobras, e essas são algumas. O que é interessante é que o Brasil começa a interiorizar, talvez, e a conviver com as empresas chinesas de uma maneira melhor. O ano passado fizeram uma grande pesquisa perguntando para os consumidores o que pensava das empresas chinesas no Brasil, logicamente consumidores, porque já no mercado elas são muito bem aceitas, e a percepção dos consumidores é que o consumidor confia nas empresas chinesas, que era uma grande mudança de digamos, de um tipo de empresas chinesas que se convivia. Sempre tinha uma ideia de que as empresas chinesas não eram eficientes, não eram de boa qualidade, etc. Então, tem todo um processo de reversão dessa ideia, com a presença das grandes empresas chinesas. Nós temos no Brasil, se vocês verem este quadrinho, 12 das 25 grandes empresas chinesas, as maiores empresas chinesas, elas estão no Brasil. E para terminar e mostrar um pouco da pesquisa que nós estamos fazendo, nós colocamos 28 empresas chinesas, as maiores empresas que estão no Brasil, e colocamos neste mapa. Ainda é um mapa muito inicial, tampouco não está referenciado, mas é um pouco só para ver a dimensão dessa presença das empresas chinesas no país, para olhar realmente geograficamente. Isso nós dividimos em setores. Se vocês veem o setor que está em verde, sectores que estão em verde, basicamente de agricultura ou tradings agrícolas, especialmente, ele está num lugar bem interessante, não é? Basicamente onde está o agronegócio, especificamente. A gente tem aqui todo um conjunto de empresas de energia, e isso é basicamente por a compra de muitas empresas de energia eólica, CPFL, etc., que estão neste lugar. A gente tem aqui, basicamente, as empresas de mineração, logicamente, Minas Gerais, Goiânia, e neste território, na Bahia, mas o interessante é ver como eles se colocam no território onde essas empresas, mesmo que são mais ou menos umas 200 empresas, a gente tem uma dimensão muito grande quando coloca elas realmente no território onde elas se encontram. Então, esse é um elemento interessante. E outro elemento, talvez, importante, é que essa relação do Brasil com a China, ou China com o Brasil, ela passa por o que a gente chama única e exclusivamente uma relação comercial, mas a gente também tem uma relação que, logicamente, tem um objetivo comercial, mas ela passa pelo que a gente chama de uma paradiplomacia. Se vocês verem, entre 2017 e 2018, a gente teve 2 visitas de presidente para a China, teve 6 visitas de ministros, teve 8 governadores, mas teve 78 prefeitos. Então, a relação ela não passa única e exclusivamente pelo governo federal, ou pelo Ministério das Relações Exteriores, ou pelo Ministério da Indústria e Comércio, ou pelo Ministério da Agricultura. Ela é uma relação que também ela passa por isso que chama bastante atenção, e os prefeitos que vão para a China um pouco para fazer negócios diretamente, ou para pretender fazer negócios diretamente. Isso é uma mudança bastante grande, que é o que a gente chama de uma paradiplomacia, que a diplomacia não passa unicamente por el governo central, ela passa pelas iniciativas de cada um dos estados e dos municípios, que é bastante interessante. E aí se desenvolveu um cardápio de opções e de investimentos, que, na verdade, esses prefeitos o que faziam ir para a China e oferecer as vantagens comparativas que tinha aquele município. Logicamente que muitas das visitas foram feitas por prefeitos do estado de Mato Grosso e do estado da Goiânia, mas basicamente com a ideia de fazer negócios diretamente sem ter que passar pelo Estado Federal. Bom, 2019 é uma incógnita, a gente vai ver o que vai acontecer. E o segundo elemento, já para terminar, era que falando da CELAC, tem todo um desafio, e é pensar na rota da seda especificamente.
este grande projeto geopolítico, econômico, comercial, etc., que com certeza vai mudar a cara do mundo e o comércio, mas que tem também um grande interesse da China de passar pela América Latina. Essa é uma grande proposta. O Canal do Panamá e o Panamá ele já aceitou ser parte da Rota da Seda, Uruguai também, alguns países da América Central, mas tem toda uma proposta de que estes países, precisamente, eles participem, sobretudo porque tem toda uma proposta de que Porto de Santos se vincule à Rota da Seda e tem todas estas iniciativas também para esse processo. O mais interessante, na verdade, é que a maioria dos países da América Latina eles têm feito mudanças estratégicas, geopolíticas específicas. A maioria dos países eles têm deixado de reconhecer Taiwan e passam a reconhecer a China. Essa é uma das grandes discussões com a China, o reconhecimento da China, e isso aconteceu nos últimos meses com o Panamá, isso aconteceu com a República Dominicana e isso aconteceu com vários países da América Central. Então, é toda uma proposta. Estava lendo hoje de manhã que a Itália agora aceitou ser parte da Ruta da Seda e uma declaração da Merkel hoje de manhã falando que a Europa tem que ingressar também na Ruta da Seda. Então, é uma proposta enorme que, com certeza, é um grande desafio para o mundo. Uma das questões fundamentais, então, nesse projeto, só para terminar, é uma roda de diálogo que temos com as empresas, e nessa discussão de como as empresas chinesas e como as empresas brasileiras entendem as salvaguardas ambientais, entendem a política ambiental e como, efetivamente, ela se concretiza no território nesses grandes empreendimentos que a gente viu. Muito obrigada.